Concentração. E a gente tem uma entrevista super importante aí para levar informação para você, ouvinte, que acompanha aqui a programação da Bandeirantes, conselheiro Carlos Henrique Sadi, que vai trazer informações super importantes para esse cenário, né, que o São Paulo vem vivendo, e o torcedor são paulino que se interessa muito pelo que vem acontecendo, tanto em campo quanto no extracampo, né? Tudo que movimenta aí os bastidores do São Paulo Futebol Clube nessa semana, e o pedido de impeachment protocolado contra o presidente Harry Macis. Ele já está com a gente na linha, né? Muito boa tarde, obrigada por atender a Bandeirantes. Henrique Sadi, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar com vocês aqui, é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Obrigada aí, viu? Quero até começar falando sobre esse tema, viu, o senhor Carlos Henrique Sadi, a primeira vez que eu tenho o privilégio de conversar contigo, e eu acho que mais importante, a gente teve uma semana, praticamente uma semana tricolor aqui no programa. Segunda-feira entrevistamos o Rui Costa, na última sexta-feira aqui nos estúdios da Bandeirantes, o presidente do Conselho Deliberativo, Outen Ares de Abreu Júnior, e hoje nada melhor do que entrevistarmos também e batermos um papo com um conselheiro do São Paulo, que inclusive há cerca de 5, 6 dias pediu, né, protocolou esse pedido de afastamento, impeachment do Ares, do Harry Macis. Tanta gente na cabeça, do Harry Macis Júnior. Então, senhor Carlos Henrique Sadi, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse tema, quer dizer, quando a gente acha que com a saída do Casares, essa ebulição no São Paulo vai acabar, vai diminuir, sobretudo no ano eleitoral, eis que conselheiros que aparentemente estão fazendo seu trabalho de apuração, de averiguação, o senhor levantou essa situação e aí chocou a nação são paulina, né? Porque até onde chegar para a imprensa, o presidente Harry Macis Júnior está tranquilo, não gostaria até de estar lá pelo que já falou, não gostaria de ser reeleito. Um buraco, né? Não quer ser reeleito no final do ano, mas aí as notícias não são tão bem essas, não, o seu Carlos Henrique Sadi? Eu acho gozado, né? Porque o Macis assumiu com o discurso o primeiro discurso dele quando ele tomou posse é que ele não sabia de nada, ele não viu nada, ele não estava a par de nada. Só que ele foi vice-presidente do Júlio durante 5 anos. Então eu acho inócuo, né? É uma conversa vazia, rasa, né? A partir do momento que o sujeito está 5 anos como vice do cara e não sabe de nada, então ele está fazendo o que lá dentro? Ele não viu nada? O nome dele não está empenhado em nada. Ele é um sujeito correto, aparentemente, um empresário de renome, mas que é um cara que não pode eximir de responsabilidade. Você concorda? Claro. Esse pedido já vinha sendo construído há algum tempo ou foi motivado por fatos recentes? Não, o motivo é o seguinte: a partir do momento que ele não cumpriu o estatuto de nomear o pessoal do Conselho de Administração à época, motivou esse tipo de pedido. E haja visto que a partir do momento que ele nomeou esses 2 sujeitos independentes, ele realmente atestou a veracidade do meu pedido. Isso não é um pedido de impeachment, foi uma representação, há uma diferença técnica sobre isso. Uma coisa é você pedir um impeachment, outra coisa é você pedir um ajuste dos erros que ele cometeu. E não obstante isso, eu acho que a administração dele atualmente nada mais é que um puxadinho do Casares. Porque os diretores que ele deixou lá dentro são diretores do Casares. Ele não houve modificação. Qual foi a modificação que ele fez lá dentro? Ele mandou agora o Tony embora. Qual é a motivação dele ter mandado o Tony embora ou pediu demissão para ele? É indiferente isso. Qual é a motivação? Política? Para tentar angariar votos a favor contra o Outen Ares de Abreu, é isso? É uma coisa, sei lá, é surreal, desculpa. O São Paulo está sequestrado, entendeu? A partir de 2019, o São Paulo está sequestrado. São Paulo precisa se apaziguar, mas não há os interesses, as benesses, os egos falam mais alto do que a instituição. E eu sou um cara muito idealista, entendeu? Eu não concordo com isso. Eu acho que a instituição está doente, em estado terminal.
Eu vou ser bem sincero, essa frase obviamente que ela é muito forte, né? Desde 2019 o São Paulo foi sequestrado e é mais ou menos isso que a gente ouve também nos bastidores. A gente já cansou de entrevistar vários conselheiros e eu acho que os conselheiros precisam ter cada vez mais voz, porque se não for o conselho nesse modelo de clube associativo, se não for para ouvir o conselho que acaba querendo ou não, tendo muitas atitudes, fiscalizando, ou deveriam fiscalizar. E o senhor, pela primeira vez que a gente está conversando, me parece um sujeito muito transparente, muito razoável, né, e muito ético, Carlos Henrique Sadi. E a gente vê essa situação. Júlio Casares, que até o Outen Ares de Abreu Júnior, na última sexta-feira, falou para nós aqui que existem 2 Júlio Casares, né? Do primeiro mandato e depois do segundo. Que faltou transparência, teve gestão temerária. Falou no Esporte em Debate. Exato. O que me incomoda, senhor Carlos Henrique Sadi, é o seguinte, que mesmo diante de uma gestão temerária como foi a do Casares, o Conselho aprovou as contas. Não é algo dúbio isso? Sim, o problema é o seguinte, o Júlio, ele tinha 200, 180, 190 votos. E como o Brasil é useiro e viseiro, quando o barco está afundando, as pessoas pularem o muro. Inclusive, hoje, é difícil a gente falar, sabe? A gente fica triste com isso, porque não se põe o idealismo, o amor à instituição. Desculpa, com todo respeito, e desculpe até o vernáculo, você trata a instituição São Paulo Futebol Clube pior que meretriz. Entendeu? Esse é o fato. Porque você continua com os mesmos trâmites, com os mesmos, sabe, ingresso, benesses, estacionamento. Quer dizer, isso tem um fim. Isso não pode mais acontecer, pelo amor de Deus. Eu sou um conselheiro vitalício há 37 anos no São Paulo. Se você propor hoje a extinção dos vitalícios, eu sou a favor. Eu acho que não deve existir mais vitalício. Qual é o objetivo de você ter vitalício? Resguardar a instituição? Resguardar a instituição do quê? Nós vimos o que aconteceu de 2019 para cá. O que os vitalícios resguardaram na instituição ao longo desses 5 anos? Aprovaram tudo. Se você olhar minha biografia, eu não estou aqui fazendo campanha e autopromoção, mas eu não aprovei um contrato financeiro dessa instituição, nenhuma, porque eu não concordo com isso. Isso é uma política errada. São Paulo está numa política errada, está num caminho errado. Não é assim que você vai... A política do São Paulo precisa reestruturar, precisa se profissionalizar, parar de ter benés, diretores, amigo do partido, amigo do meu voto. Eu vou ser diretor tal, então o meu grupo vai votar a favor. Chega! Cansou, faliu. Olha o Flamengo. O meu melhor, para mim, não o Palmeiras, para mim o Flamengo é o melhor método de trabalho hoje. Apesar das grandes despesas que o Flamengo tem, é o melhor, o Flamengo é a ser seguido hoje, poxa. Agora você continua com empréstimos bancários, você deve ir para banco, você está quebrado, meu querido. Mas você aprende isso com 12 anos de idade, você deveu para banco, você quebrou. Então São Paulo está quebrado. A gente está falando aqui com o conselheiro vitalício Carlos Henrique Sadi, na Bandeirantes, no Concentração, falando de motivação, base do pedido de impeachment do Harry Macis. A gente falou aqui de questões administrativas, financeiras, também de políticas. O senhor tem documentação que comprove essas acusações? A gestão temerária é o seguinte, o que você fez pelo São Paulo? O que você ajustou pelo São Paulo Macis até agora? Ele deixou os conselheiros, ele sonegou informação, ele deixou o futebol largado na mão do Rui Costa. O que o Rui Costa fez pelo São Paulo? Essas contratações, eu não estou falando que tem problemas financeiros ou não, longe de mim, eu sou advogado, nunca seria leviano esse ponto, mas umas contratações inócuas, umas renovações de contratos inócuas, que não leva o São Paulo a lugar nenhum. Quando vocês venderam os jogadores do São Paulo a preço de banana da base, hoje qualquer jogador europeu, qualquer porcaria lá é vendido por 100. Olha o Palmeiras, tem um moleque lá que eles querem comprar por 162 milhões. Você vendeu jogador para o São Paulo por 30, 40 milhões. Para quê? Para cobrir o jantar, é isso?
A gente questionou aqui, inclusive, Você deixou dirigentes lá que faziam parte de uma administração que foi caçada. Isso não é gestão temerária? A gente questionou, inclusive, aqui no Esporte em Debate na sexta-feira, com o Ontem, essa renovação do Cédric, inclusive. Então, o Cédric é um cara que ele não consegue... Ele não amarra a chuteira de qualquer jogador da Europa. Você imagina? Eu tava conversando em Intramuros. Você imagina o Cédric chegando em casa, falando com a mulher dele: poxa, conseguimos renovar com esses otários mais 2 anos. É o mínimo que o cara vai falar. Você me desculpa, se eu tô com a minha mulher, eu falo: consegui mais 2 anos de contrato com esses trouxa aí. Ô, seu Carlos, deixa eu fazer um questionamento para o senhor. Eu acho que o senhor vai concordar que esse modelo de clube associativo, ele está atrasado. E o Outen falou para a gente na sexta-feira que se não mudar o modelo do São Paulo atual, São Paulo nunca mais vai nem sequer se aproximar de Palmeiras e de Flamengo. Eu também concordo. Acho que esse modelo de clube associativo está ultrapassado, sobretudo para um clube que deve um bi, sobretudo para um clube que tem aí várias questões extra-campo, bastidores políticos, etc e tal. O Outen, ele é a favor da reformulação do estatuto. E segundo ele, o Harry Macy Jr. não. E boa parte do conselho também não. Por que não? Porque tem medo de perder a tal, entre aspas, boquinha que a gente costuma falar? Porque o Macy, com todo o discurso dele, que para mim é uma falácia, ele é candidato. Então não adianta vir com essa conversinha: não sou candidato, eu não vi, eu não estou sabendo de nada. Mas no Pacaembu, para receber a Copa de São Paulo, ele estava lá. Então ele era presente, é isso. Ele é presente nos festejos, nas festas. Agora, para você saber das coisas que aconteciam no São Paulo, você não sabia? Ele era membro do Conselho de Administração. Só isso já embasa o pedido de impeachment, você concorda? Sim. No mínimo. Pelo estatuto, sim, né? Claro, no mínimo. Agora, eu não sei, eu não vi, eu não estou nem aí. Quer dizer, o São Paulo é uma o São Paulo é uma microcélula do governo federal. Não tem solução. O São Paulo está arcaico. O São Paulo é uma Coreia do Norte. Ele está pegando agora no pé da menina, da Amanda Nunes, que foi a responsável pelo impeachment do Júlio, na questão do PCD. Sim. Olha o nível que São Paulo chegou. Que inclusive... Você está discutindo coisa rasa, coisa pequena. Não, Você fala que você não pode usar a marca do São Paulo, você notificou todos os caras, independentes, segmentados, que você não pode usar a marca do São Paulo. E a Dragões, é independente. Como é que fica? O senhor acha que não tem solução, seu Carlos? Eu acho que esse modelo arcaico do São Paulo, com essa política nossa, não tem solução. Sabe por quê? Porque o modo operandi, o modo de eleição do São Paulo, ele está obsoleto. Entendeu? Então você é coronelismo, né? Tipo no 1930, é coronelismo, é cabresto, querida. Você vota de acordo com o que a liderança manda. E quem é essa liderança? Qual é o cabedal ideológico que tem essa liderança do São Paulo hoje? Me fala um cara que você fala: esse tem ressonância ideológica, esse tem ressonância no São Paulo, tirando o poder econômico e o poder financeiro. Não há. Vamos lá. Ô, seu Carlos, eu acho que essa aqui é uma das entrevistas mais transparentes que um conselheiro poderia ter dado, tá? E assim, eu acho que o torcedor são paulino que está ouvindo o senhor, ele está assustado, porque a gente sabe absolutamente tudo que chega até a mídia do que acontece, protocolo, entrevistas, o presidente isso, o outro é empichado e tal. Mas tudo isso que o senhor está falando, eu só queria poder entender uma questão. O senhor acha que dentro do Conselho do São Paulo, que o Conselho tem um papel importante no modelo de clube associativo, gostem ou não, o Conselho ele é importante. Dentro do Conselho do São Paulo hoje, há mais gente interessada na reforma do estatuto ou que permaneça essa zona que está o clube? Sinceramente, é uma pergunta que eu não posso te responder. Sabe por quê? Porque não dá para entrar na cabeça desses caras, velho, sinceramente. Eu não sou a favor da SAF. Porque se vocês são jornalistas, eu acompanho vocês diariamente, inclusive os programas da televisão, eu acompanho, o Marco Aurélio é meu irmão, adoro vocês. Só que me fala uma SAF que deu certo no Brasil.
A SAF é composta por oportunistas, tá certo? São grupos de investidores que, por preços módicos, eles querem se apossar dessas instituições, a mando de governança, compliance, eficiência administrativa, entendeu? Eu acho que eu acho que o Flamengo é um divisor de águas. Você pode profissionalizar sem fazer SAF. Você não precisa fazer SAF. Olha o Botafogo está caindo aos pedaços, poxa. Então eu acho que tem que tirar esses abutres, entendeu? Porque a situação financeira está ruim, mas você não pode ter esses caras aí para assambarcar num momento difícil e com dificuldade que nós passamos, pegar uma instituição igual São Paulo, de 50 anos, 100 anos, que a gente vai fazer agora em 30, e você tentar a preço de banana. Eu acho que não é correto isso. A gente tem homens, a gente tem gente capaz, competente. Por exemplo, vocês colocaram lá o Dauro e o Flávio Marques. Por que não deu certo? Responde para mim, por que não deu certo esses dois sujeitos lá dentro? Porque os caras são sérios, pô. Os caras não aceitam picaretagem. O Flávio Marques é um sujeito muito sério, inclusive é ouvinte nosso, veio aqui no estúdio uma vez. Então, aí que tá, né? É um sujeito sério, é um sujeito que tem um monte de além do know-how, ele tem embasamento, tem os números, tem acesso às coisas, mas as pessoas não querem esse cara trabalhando. Por quê? Porque realmente não vai compactuar com um monte de coisa equivocada que acontece aí dentro, né? Vai furar o sistema que hoje existe, né? Eles não querem a mudança porque muita gente tem regalia e benefício. Se mudar o estatuto, mudar o formato aí, muita gente vai perder a boquinha. Vamos falar português claro aqui, né, seu Carlos? Capelani, nada lá, eu vou ser sincero para você, para mim, tanto faz, já estou com 70 anos de idade, para mim é indiferente, para mim qualquer coisa. Essa caça às bruxas que eles estão fazendo. A política Casares é a mesma. Caça às bruxas, eles estão revivendo as caças às bruxas. Tiraram o Newton, tiraram o Otten por caça às bruxas, porque você não pode, o artigo 5º da Constituição, que reserva o direito de liberdade de expressão, e você foi... isso aí não aconteceu no São Paulo. Inclusive, agora ele está ressuscitando isso, esse senhor aí. Quer dizer, o São Paulo está sequestrado. Não tem solução. Escuta o que eu estou falando. Ou você muda radicalmente e corta as benesses. Meu, se você quiser me cortar como vitalício, beleza, pode me cortar. Eu peço exoneração segunda-feira. O bem da instituição não tem problema nenhum. Eu não preciso, sou independente, eu não preciso do São Paulo. O São Paulo que precisa de mim. Eu não preciso de São Paulo. Seu Carlos, e o senhor já tem o apoio declarado de outros conselheiros? Tem esse pessoal do Nova Força que está se reunindo, Nova Era, são jovens. Eu acho que o São Paulo precisa de renovação e esses caras são o futuro do São Paulo. Temos esse apoio dessa gente, sim. O Sadi é um cara obsoleto. Não precisa do Sadi. Eu preciso desses caras, Nova Era, Nova Força, Caio Forjais, Flávio Marques, esses meninos que estão nos apoiando. Esses caras é o futuro do São Paulo. Que futuro um Carlos Sadi pode dar para o São Paulo, querida, com 70 anos de idade? E como é que está o clima entre os conselheiros mesmo, com esse cenário político todo? O clima é o seguinte, eu preciso saber até que ponto você vai cortar meus benesses. Então, mas aí que tá que eu queria poder entender. Nós já entrevistamos aqui vários conselheiros e todos os conselheiros que conversaram com a gente, o Métis, Flávio Marques, agora pela primeira vez ouvindo o Sadi, vocês parecem ser muito razoáveis, ser muito transparentes com as ideias. Me parece, então, já que vocês têm esse poder firme nas palavras, essa condução, essa oratória em prol do São Paulo, mas me parece que o conselho, a maior parte, vocês são minoria. Vocês são minoria no conselho, então por mais que vocês gritem, esbravejem, falem publicamente, parece que não vai mudar a rota, né? Mas eu acho que hoje está mudando, viu? Está mudando? Tá, porque inclusive você há de convir comigo que a partir de outubro eu acho que as eleições vão mudar. Aquele cabreço antigo do MSP, capitaneado pelo Dedé, por exemplo, não vai existir mais. Eu acho que o sócio vai se conscientizar que ele não pode mais votar no cabresto, que ele não pode mais votar na cola. Ele tem que começar a olhar o currículo e a meritocracia de cada um. E eu acho que realmente depois dessa mídia segmentada, a mídia maior, essa mídia que está batendo nos caras,
Eu acho que agora, eu tenho essa esperança. Para mim, é a última esperança, essa eleição. Então então ainda pode mudar. Eu O acho senhor que disse há pode. pouco que não tem solução, mas ainda o pode sócio- mudar. Mas, querido, o sócio precisa parar de ser cúmplice e votar um pouco mais ideologicamente, você concorda? Sim. Não pode ser passivo, né? Claro. Conivente. Sabe por quê? Porque essa prática de coronelismo precisa acabar. O senhor Você Sadi, precisa acabar com o ingresso, você precisa acabar com o estacionamento, você precisa acabar com shows, você precisa acabar com benesses. eu ia falar justamente sobre isso. Eu até perguntei pro Outen Ares de Abreu Júnior na última sexta-feira aqui no programa como é que funcionava. A gente sabe que todos os clubes, esse modelo de clube associativo, os conselheiros recebem aí ingressos para show, ingressos para isso, ingressos para jogos e tal. Isso aí acaba fazendo parte. O senhor quer... A gente teve aí a farra do ingresso, a farra dos camarotes. Como é que o senhor interpretou esse tipo de coisa, né? Porque não tá todo mundo no mesmo balaio, mas ficou feio para a instituição, né? Mas eu vou te responder na prática. O nosso grupo, por exemplo, a gente foi beneficiado por ingressos nesse show desse weekend. Nós devolvemos. Devolveram. Nós não aceitamos. O nosso Força São Paulo não aceitou esses ingressos, entendeu? Tá bom. Sabe por quê? Porque você impede a minha liberdade de expressão. A partir do momento que eu aceito, eu sou conivente. Sim. Então a gente não aceitou. A gente recusou esses ingressos, entendeu? Mas aí volta a parar na mão de alguma outra pessoa, aí que tá, né? Vocês não aceitaram, mas mas depois pra vai parar na alguém mão de foi. outras, né? Aí é duro. É isso que eu estou te falando para você. Tá viciado o processo. Porque no ano retrasado, eu lembro muito bem, acho que foi uma matéria do UOL, que fez no show do Coldplay, vários conselheiros que têm os acessos aos ingressos, né, pelo estatuto, cada um recebe, sei lá, Sim, 2, uma 4 cota. ingressos, uma cota, É. e aí pegaram esses ingressos e revenderam. Quer dizer, os caras embolsam a grana, não vai pro cofre do clube, e aí a gente percebe o porquê do atual momento do São Paulo. O seu Sadi, só queria entrar numa outra questão que o senhor citou, e o senhor tocou num ponto fundamental que eu falo toda vez aqui. Toda vez eu faço questão de falar. O São Paulo, né, nessa forma antidemocrática, ditadora de conduzir, pediu para que a mídia segmentada e tal não usasse mais o símbolo do São Paulo, etc e tal. Mas a Dragões, a Independente, tudo isso aí pode. O senhor concorda que hoje há uma relação muito forte, comercialmente falando, entre as organizadas e o clube? E olha só que curioso, as organizadas estão ricas e o São Paulo cada vez mais pobre. Não é controverso isso? Não, eu não posso falar muito porque eu não quero ser caçado e penalizado por isso, mas tem determinadas pessoas, né, na torcida uniformizada que o Fernando Haddad, para mim, é um coitado. Eles deviam ser ministros da Fazenda, porque os caras são fenômeno. Os caras conseguiram o patrimônio ao longo de uma pandemia de 2019 para cá, que você não viu isso no governo federal. Te respondi? Sim, tá respondido. Eu entendi bem o ponto que o senhor quer chegar. Seu Carlos, se o impeachment não avançar, qual que vai ser a sua postura daqui para frente? Deixa eu te falar, eu entrei com uma representação, Sim. não com impeachment. Mas a partir do momento que a celeridade da votação do Ontem me causou espécie e estranhamento, porque foi uma rapidez absurda. Sim. Agora, por que a minha representação está parada com o relator? E até hoje não deram andamento. Eu vou falar de antemão para vocês, depois vocês me cobram. Ela vai ser arquivada. Escreve o que eu estou te falando, ela vai ser arquivada. Mas o pedido de impeachment a gente já elaborou, ficamos 30 dias elaborando esse pedido de impeachment, e eu vou tentar seguir em frente. Porque eu não concordo com esse tipo de coisa. Esse status quo, para mim, está completamente errado. Eu sou São Paulo, eu sou idealista. Eu fui vice-presidente social do São Paulo e a minha biografia é imaculada, não tem. Você pode olhar. Você acha que os caras não olharam a minha biografia? Para eu estar falando desse jeito que eu estou falando? Eu não temo nada, sabe por quê? Porque eu não tenho rabo preso. E quem seria um nome para uma boa gestão no São Paulo que pensasse principalmente no clube, dentro de campo, e que separasse o futebol e o social? Eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que o único cara que pode trabalhar pelo São Paulo é jovem, independente, um empresário renomado, tem capacidade de gestão, de administração, Vinícius Pinotti.
Não sou do grupo dele, gosto dele, acho que é um jovem promissor, eu acho que é um cara que pode nos salvar. Só ele querer ou poder, eu não sei o problema institucional dele a nível de empresa da família, isso, coisas pessoais dele, eu não posso entrar em detalhes porque eu não conheço. Eu conheço bem ele, é um amigo pessoal, gosto muito dele, um cara muito correto, muito honesto, São Paulino, jovem, independente, não precisa do São Paulo, e o São Paulo precisa dele. O único nome hoje que pode salvar o São Paulo chama-se Vinícius Pinotti. O resto, para mim, é inócuo, balela, é conversa fiada, é água. Sem cor, sem inodoro, sem sabor, sem nada. Ô, seu Sadi, nós entrevistamos o Pinotti também recentemente, até que prove o contrário, e acho que não vou provar, não é safado, vagabundo, é jovem, tem boas ideias, aparentemente, porém, aí eu faço um questionamento para o senhor. Ele foi o consultor do presidente Júlio Casares durante mais de 5 anos, né? Sim, ele foi um consultor. Ele estava conosco na oposição. Ele foi para o Júlio Casares porque ele acreditou num projeto. Não estou defendendo ele, não sou nem do grupo dele, mas eu sou um cara correto. Ele foi com boas intenções tentar fazer, tentar modificar. Não conseguiu. Não deixaram. Não Entendi. deixaram o Vinícius fazer o que ele queria. Ele é um empresário, porra. Você não ouve um empresário desse porte? Porra, o cara é sócio de uma das maiores empresas do Brasil, porra. E você não ouve? Por quê? Porque ele era pró-São Paulo, né? Eu vou ratificar. Eu não sou do grupo dele. Eu não estou aqui para fazer campanha para ele. Estou sendo justo. Não, eu concordo contigo. Deixa eu te fazer uma pergunta também, seu Sadi. A gente não queria, obviamente, alongar, tomar tanto tempo do senhor, mas é uma entrevista que está sendo muito transparente e, obviamente, que vai repercutir muito. Transparente e diferente do que foi pregado durante 5 anos. Ah, né? claro. Mas eu sou um crítico da gestão Casares desde que ele começou, que inclusive... Alô, Júlio Casares. O senhor deu entrevista para nós quando era candidato à presidência e nós questionamos. O senhor é favorável à reeleição? Claro que não! São Paulo tem que ser democrático e tal. Bastou o primeiro ano do primeiro mandato para já não só buscar a reeleição, como foi uma aclamação. E isso para qualquer clube de futebol, independentemente do segmento, se é na bola ou não é antidemocrático. Você tem que ter oposição. Independentemente se ela é fraca ou forte, tem que ter. E o São Paulo, ditador do jeito que vem sendo conduzido, não teve esse coronelismo que falou muito bem o Sadi por aqui. Capelani, eu vou falar uma coisa para você, desculpa. Imagina, fique à vontade. Não está nem no foco, mas eu sou descendente de oriental. E a gente tem 5 mil anos de tradição. Nós temos um ditado que fala o seguinte, e que dá para esclarecer bastante o que você quer dizer. Dá para aquele que teve e não dá para aquele que nunca teve, entendeu? Perfeito, concordo 100%. Agora, o meu último questionamento aqui é o seguinte. Olha só a zona, tem zona que é mais organizada do que essa coisa escatológica que virou São Paulo. Aquele tradicional áudio vazado. Nós colocamos mais de 40 minutos aqui daquele áudio vazado da conversa do tal Douglas Schwartzman, né? Que fez um mal danado pro São Paulo desde 2015, quando era diretor de comunicação. Olha só que mamata que é o São Paulo. O cara era diretor de comunicação, diretor de marketing do São Paulo em 15. Aí depois, 10 anos depois, ele tá mandando na base de Cotia. Com qual qualificação? Né? Com qual transparência de trabalho que nunca houve? Aí olha só, o áudio, eu ganhei, você ganhou, nós ganhamos. Esse é o mesmo sujeito que mesmo depois de uma prova batou na cueca, o cara teve poder de voto em várias situações como conselheiro do São Paulo. Não tá errado isso, esse cara não, em hipótese alguma poderia votar em alguma coisa, nem para aprovar o orçamento da festa junina desse ano, pô. Dessa sua assertiva, como é que um cara que teve problema com os Jacks, que eles falam no São Paulo, o negócio de Jacks, da Under Armour, como é que o cara pode voltar ao comando? Não pode. Então, pronto, não deveria, né? Não tem muito o que falar, entendeu? Qual é a motivação que fez o Júlio Casares levar esse sujeito a diretor de Cotia, que é o fulcro, que é a alma do São Paulo, que é o futuro do São Paulo? Porque o São Paulo tem o objetivo, né? Tá me faltando palavra, que é vender jogadores, né? É arcaico esse negócio. Quer dizer, para você sanar dívida, você tem que vender jogador. Isso aí é fora, porque você trata com material humano. Eu fiquei 12 anos na base, querido, 12 anos na base. Modéstia à parte, essa geração de Lucas,
Oscar, Casimiro. Pergunta para esses caras quem foi o Sadi. Eu revelei todos esses caras, fizemos dinheiro para o São Paulo, mas faliu. Não é assim que você administra uma empresa, poxa. Por isso que eu quero o Vinícius Pinotti, porque o Vinícius Pinotti é um empresário. Ele sabe que não é assim, porque você trata com material humano. Como é que você sabe que cada geração você vai... Por exemplo, você precisa vender hoje 200 milhões no orçamento. Aonde você vai arrumar 200 milhões de jogadores? Você acha que a Europa é trouxa? Você acha que o europeu é idiota? Você assistiu Bayern e PSG. Por esse jogo, eu comprovo o que eu estou falando. Você acha que esses caras são idiotas? Você acha que esses caras estão comprando lixo, bugiganga? Não compra mais bugiganga. O Brasil acha que, vamos vender. Não vende mais para a Europa, naquela época da Itália, época da Espanha. Acabou isso aí. Os caras estão pensando 2, 3 moleques, 16, 17, 18 anos. O Brasil não produz mais como produzia antigamente. Então, está falida esse tipo de administração, esse tipo de recurso. Você precisa procurar outros recursos, você precisa se profissionalizar. O sujeito vai ser diretor de futebol hoje, chega em dezembro, senta aqui, meu irmão, o que você fez? Vinha, não dá certo, tchau, até logo, demissão. Para com um amiguinho de partido, diretor disso, para com isso. Esse sistema amador acabou, querido. Olha o Corinthians, olha o São Paulo, olha o Santos, cara. Vocês estão quebrando o futebol brasileiro. Você acha que agora na Copa do Mundo, o que vai ser do Brasil? Eu acho que vai passar vergonha. Claro que vai passar vergonha, porque não tem reposição. É um castelo de cartas, né, seu Claro. Carlos? Castelo de cartas. Olha, eu vou falar para você. Você pode enganar algumas pessoas todo o tempo, querida. Todas as pessoas há algum tempo. Mas você não pode enganar todas as pessoas todo o tempo. O tempo todo. Bom, eu não tenho mais questionamentos, eu só tenho aqui a lamentar. Primeiro, agradecer o Carlos Henrique Sadi. Foi a primeira vez que tive o privilégio de conversar no ar também, para que a gente pudesse entender mais o momento do São Paulo. Mas é uma pena, né? Porque as pessoas que têm força na palavra, é assim, você tem o Flávio Marques, nós temos o Sadi, nós temos o Mendes, falou com a gente recentemente, entre outros, mas parece que uma esmagadora maioria não quer reforma de estatuto, quer continuar fazendo com que o São Paulo seja essa capitania hereditária, que nem o Prédio brinca. Hereditária. Exato. E o São Paulo vai continuar se afundando. Então, e não pensa no clube, no torcedor, no sócio que está ali. Dane-se. E na história que tem o São Paulo, mundialmente, enquanto futebol e até no social, né? A tradição que tem para o sócio que frequenta ali o Clube do São Paulo, enfim, é muito triste. A frase que resume essa entrevista é: o São Paulo está sequestrado desde 2019. E, infelizmente, o mesmo modelo continua com pessoas diferentes, mas com a mesma mentalidade. Enquanto não mudar, o São Paulo continua sequestrado na mão dessas pessoas. É basicamente isso, privado, né? É isso, né, seu Sadi? É o que eu falei, o São Paulo está sequestrado e a jornalista falou, triste. Essa é a palavra, triste. É isso aí. Não tenho mais questionamento. Só lamentar e agradecer demais o Carlos Henrique Sadi. Seu Sadi, eu espero que a gente volte a se falar, que o senhor é um sujeito extremamente transparente e foi um privilégio ter batido esse papo com o senhor, viu? Um abraço, tudo de bom. Foi todo meu, uma honra e muito agradecido pela deferência. Obrigada, viu, seu Carlos? Carlos Henrique Sadi, conselheiro vitalício de São Paulo, obrigado pelas informações, pela participação. A gente segue acompanhando aí esse caso que mexe diretamente com os bastidores do São Paulo Futebol Clube e tem impactos importantes aí do futuro do clube em campo, no extracampo, e você continua com a gente aqui no Concentração.